Bom dia, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, semana passada nós acabamos não nos vendo, né? Porque vocês tiveram uma prova ângulo bem no dia da minha aula. Aí, seguinte, quem já enviou a tarefa semana passada, ótimo. Quem não enviou é a tarefa do módulo 5. Me envia agora, tá? Porque como era dia de prova, não tem problema, não precisava ter entregado. É que no fim, até né, a última vez que a gente se falou, ainda não estava marcada a prova, então eu não tinha essa noção ainda. Mas não precisava ter enviado, tá? Então quem não enviou, envia agora. Quem já enviou, não envia de novo, tá? Eu já tenho, não preciso da sua tarefa 2 vezes. Gente, seguinte, hoje a gente começa a apostila 2. Então hoje a gente vai falar a respeito do sistema respiratório, ok? Então, eu acho que vocês estão só com a apostila digital, né? Mas vocês conseguem acompanhar lá e a gente faz aqui, faz caderno, faz live, vai dar tudo certo. Pessoal, o seguinte, eu preciso corrigir com vocês as tarefas dos módulos 3 e 4. Já deixa ela separadinha aí, né? Porque no fim eu tô acostumada que eu devolvo e corrijo para vocês. Aqui não tem devolução, né? Vocês me mandaram foto, então as originais estão com vocês. Já acho essas duas tarefas, já deixo elas separadas, porque assim que a gente acabar aqui, a gente vai pra live. E lá na live eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Gente, então o nosso módulo aí de sistema respiratório. Este módulo começa com uma atividade experimental. Paula, você vai fazer a atividade experimental? Gente, de novo, vou fazer quando voltar. Ah, mas essa é simples, eu preciso de garrafinha, bexiga, rolha, canudo, tipo, coisas que você deve ter na sua casa. Tirando bexiga eu até tenho, tá? Mas não vou atrás de bexiga no meio da quarentena. E também porque eu acho que o legal da atividade experimental é passar para vocês, deixar vocês manusearem, vocês brincarem com o modelo. E aqui não dá para fazer isso, né? Então, mais uma que eu fico devendo para quando retornarmos, ok? Agora, a segunda atividade experimental é uma atividade experimental para eu passar vergonha. E é claro que eu vou passar vergonha no vídeo, né? Porque já que tá ficando gravado mesmo, ai meu Deus do céu, eu falo que passar vergonha na sala de aula ainda ok, porque vocês vêm, vocês comentam, mas fica ali. Agora passar vergonha sendo gravado, tá complicada a minha vida, viu? Gente, lá na página 237, Paula, por que você não faz na live com a gente? Aí não fica gravado. Então, porque eu preciso que vocês respondam antes de ter a aula, para vocês criarem hipóteses, para vocês pensarem, tá? Então vocês têm que responder aí, porque aí durante a aula eu vou dar a resposta certa, e não vale se eu fizer com vocês depois que eu já dei a resposta. Aí todo mundo sem querer acerta, né? Então lá na página 237, a gente tem a atividade experimental 2, que fala assim: em uma posição confortável e com os olhos fechados, aí eu não consigo ler, né? Inspire e expire vagarosamente. Lembra que você aprendeu lá com a tia no infantil? Inspirar é cheirar a florzinha. Expirar é apagar a velhinha. Então ele tá pedindo pra você bem devagar. Enquanto faz isso, vai explorando o seu tronco com as mãos, passando pelo pescoço, pelos ombros, laterais e pela barriga. Então, vai sensualizando aí, gente. Analise a figura a seguir e localize no seu corpo as estruturas indicadas. Músculos intercostais são os músculos que nós temos entre as costelas. Costelas são esses ossinhos que a gente tem aqui, né? Os meninos conseguem sentir melhor. E o osso externo é esse aqui, ó. Se você bater aqui é bem duro, né? Esse é o osso externo. E aí, continue o exercício, agora com os olhos abertos, observando os movimentos que ocorrem em outros colegas. Não, vocês não vão ver os outros colegas, tá cada um bonitinho na sua casa. A seguir, descreva com o máximo de detalhes os movimentos e as alterações que você percebeu durante os movimentos respiratórios. Você terá a chance de confrontar essas observações com as explicações do professor mais adiante. Gente, então você precisa ir e sentir, tá subindo ou tá descendo? O que acontece com o abdômen quando eu... Eu posso fazer de olho aberto, né? E quando eu expiro... O que eu sinto com as costelas? Então
você precisa marcar o que você está sentindo aí, os movimentos que ocorrem durante uma inspiração e durante uma expiração, com bastante calma, com bastante tranquilidade. Terminou de fazer isso? Terminou? Volta aqui comigo, afinal vocês podem pausar o vídeo, né? Gente, aproveita agora e ó, quem quiser copiar a lousa, é o momento, pode copiar. Eu olhando no vídeo, eu vi que eu tirei o brinco tá em cima da mesa e não tá na minha orelha, né? É bem minha cara fazer essas coisas. Gente, nós vamos falar agora de respiração. E aí, conta pra mim, por que você respira? E aí eu tenho certeza que metade da sala respondeu pra ficar vivo. Não é essa a resposta que eu quero. Eu quero saber por que respirar te mantém vivo. Ah, porque eu preciso de oxigênio. E por que você precisa de oxigênio? Eu quero saber o final aí. Por que eu preciso respirar para me manter vivo? Por que o oxigênio é necessário para minha vida? Gente, nós respiramos para ter energia. Então, para o seu corpo trabalhar, o seu corpo precisa de energia. E da onde que ele tira a energia? Do que você come. Só que ele só sabe quebrar, o que o seu corpo mais gosta da glicose. Ele só sabe quebrar a glicose se ele tiver oxigênio. Então, o oxigênio quebra a glicose e libera energia para você fazer todas as suas atividades. Então, a gente precisa respirar para ter energia. Essa é a resposta, certo? E aí, a gente precisa conseguir começar aqui, chegar lá do seu nariz até conseguir a energia, que é o que a gente quer. Então, vamos lá. Do que é formado o seu sistema respiratório? Nosso sistema respiratório, a entrada é o nariz ou a boca, que ambos, né, chegam aqui atrás na faringe, vai para laringe, traqueia, a traqueia vem até aqui embaixo, se divide em dois brônquios que se ramificam nos bronquíolos, que terminam em bolinhas, que são os alvéolos pulmonares. Aí você fala, oxi, todas as vezes que eu pensei em respiração, eu pensei no pulmão, ela falou o tubo respiratório inteiro e não falou do pulmão. Gente, o pulmão é a união dos brônquios, dos bronquíolos e dos alvéolos, tá? Então, brônquios mais alvéolos, eu chamo de pulmão. Então, o ar vai fazer todo este caminho dentro do meu corpo. A boca serve para a entrada do ar, só que você não deve respirar pela boca, você deve respirar pelo nariz. Aí, professora, mas eu tô gripada e meu nariz tá trancado. Tá, paciência, você respira pela boca. Mas se você não tem nenhum impedimento, nós devemos sempre respirar pelo nariz. Porque o nariz, ele faz 3 coisas com o ar que a boca não faz. Lá dentro do nariz existe um monte de pelinhos. E esses pelinhos filtram o ar, deixando as impurezas fora. Então eu consigo limpar o ar que está entrando. Além disso, quem dorme de boca aberta já deve ter reparado que quando acorda com a garganta seca. Por quê, gente? Porque respirou pela boca. O nariz, atrás dele tem as coanas e elas umedecem o ar. A boca não umedece o ar. Então, quando você respira pelo nariz, o ar chega úmido nas vias respiratórias. Quando você respira pela boca, o ar chega seco nas vias respiratórias. Além disso, o nariz é responsável por deixar este ar mais quentinho. Então, ele aquece o ar. Então, devo respirar pelo nariz. Eu sei que eu pulei aqui pro fim, tá? Porque ele filtra, aquece e umedece o ar. Gente, mas tá, respirei ou pelo nariz ou pela boca, chega na faringe. Nós já falamos da faringe lá na aula de sistema digestório, lembra-se? Nós falamos que a faringe é um órgão comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório. E ela tem uma pecinha cartilaginosa, que é a epiglote, que fica fechando o lado certo. Então, como agora a gente está respirando, a nossa epiglote vai deixar o ar ir para a laringe e não ir para o esôfago, certo? A laringe, ela é curtinha e ela é o órgão da fonação. Como assim o órgão da fonação? Ela tem as pregas vocais, que é por onde o ar passa e faz o som, que é o som da sua voz, que é o som da minha voz que você está ouvindo agora. Gente, o tom, né, o som da nossa voz depende da grossura, da elasticidade das pregas vocais.
É normal a gente ver as pessoas falando cordas vocais, né? Mas o nome correto são pregas. Então, as pregas vocais que vão fazer o som da nossa voz. Passou pela laringe, vai chegar na traqueia. A traqueia, ela tem anéisinhos de cartilagem. Se você passar a mão aqui no final da sua garganta, você sente os anéisinhos da traqueia. Ela é um tubo de passagem que se ramifica em dois, os brônquios. Os brônquios vão se ramificar em muitos bronquíolos e cada bronquíolo termina em um alvéolo pulmonar. Deixa eu mostrar uma imagem para vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, tá vendo? A traqueia, aqui é um brônquio, o outro tá escondido dentro do pulmão, que se ramificou nos bronquíolos, que terminou nos alvéolos pulmonares. Tudo bem? Gente, e os alvéolos pulmonares, não sei onde está, os alvéolos pulmonares são os grandes responsáveis pela troca de gases. A troca de gases que acontece no nosso sistema respiratório é chamado hematose. Hema porque é com o sangue. Então nós temos que o sangue e o alvéolo pulmonar trocam. O alvéolo pulmonar vai dar oxigênio para o sangue e o sangue vai dar gás carbônico para o alvéolo. E aí esse gás carbônico que está no alvéolo vai para os bronquíolos, vai para os brônquios, vai para a traqueia, vai para a laringe, vai para a faringe e sai. Certo? Pela boca ou pelo nariz, isso tanto faz. Gente, e nós temos que saber que essa respiração toda, ela envolve duas coisas diferentes, dois processos. Um processo que a gente chama de ventilação pulmonar, que é esse da inspiração e expiração, e um processo que se chama respiração celular, que, como o nome já diz, acontece no interior das suas células, certo? E aí a gente vai começar entendendo a ventilação pulmonar. Dá pra ver nitidamente que aqui eu carreguei a caneta, né? Eu achei que tava ficando muito clarinho, carreguei, deu uma diferença boa. Gente, ó, tá falando de fonação, a fonação aqui tá estragando. Nós temos que, para que uma inspiração ou uma expiração aconteçam, a gente tem o trabalho aí de alguns músculos. Então, um músculo muito importante que a gente tem na respiração é o diafragma. Ele fica aqui, ó, ele divide nosso abdômen e ele desce quando ele está contraído e ele sobe quando ele está relaxado. Então, ele fica fazendo esse movimento de subir e descer. Contrai e relaxa, certo? Igual o músculo, contrai e relaxa. Então, ele contrai e relaxa, certo? Contrai e desce, relaxa, sobe. Temos os músculos intercostais, que são os músculos que estão entre as costelas. Esses músculos também, quando eles contraem, eles levantam, quando eles relaxam, eles abaixam. E eles estão ligados às costelas. Então, o que acontece? Quando o músculo contrai, ele sobe e puxa as costelas junto com ele. Então, as costelas sobem junto. Quando ele relaxa, ele abaixa as costelas, certo? E aí, vamos entender o que vai acontecer numa inspiração. Então, quando eu estou cheirando a florzinha. Gente, eu vou precisar de mais espaço, certo? Porque o ar precisa entrar. Se eu vou precisar de mais espaço, meu diafragma deve ficar para cima ou deve ficar para baixo? Para baixo, né? Para eu aumentar o espaço. Então, eu vou usar uma mão para fazer aqui e uma mão para fazer aqui. Então, quando eu vou inspirar, o meu diafragma contrai e desce. Os músculos intercostais contraem e levantam as costelas. Com isso, o volume ficou maior. Você aprendeu lá no 6º ano que volume e pressão são grandezas inversamente proporcionais. Se o volume aumentou, a pressão diminui. E como a pressão diminui, o ar entra, porque o ar vai para a região com menor pressão. Então vamos relembrar aqui, numa inspiração, o diafragma contrai e desce, os músculos intercostais contraem, levantando as costelas, o volume da caixa torácica aumenta, a pressão diminui e o ar entra, certo? Vocês têm isso escrito aqui. Eu não escrevi a expiração, gente, justamente pela minha falta de espaço, tá? Mas vamos fazer aqui juntos e aí depois eu vou te mostrando aqui, é facinho de fazer porque é o meu inverso da outra.
na expiração. Então, quando eu vou apagar a velinha, o diafragma relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam e abaixam as costelas. Olha como ficou pequenininho aqui. O volume da caixa torácica diminui. Se o volume diminui, a pressão aumenta. E isso expulsa o ar. Então, o ar sai. Certo? Quem quiser marcar aí, ó, é só ir seguindo. Então, se a gente fizer uma expiração, que é o contrário do que tá aqui, o diafragma relaxa e sobe. Os músculos intercostais relaxam, abaixando as costelas. O volume da caixa torácica diminui, a pressão aumenta e o ar sai. Certo? É exatamente o oposto. Paula, repete. É só você voltar o vídeo. Oxi. Ok, gente. Se eu não brigar com vocês aqui, eu vou ficando louca. Preciso, ó. Como disse a Laura, eu já tô vendo vocês sentados aqui, né? Já tô conversando com os alunos. Ó, falando nisso, desde que começou esse formato de aula, eu não tive nenhuma notícia da Mariana. Ela não me manda mensagem, ela não entra em live. Tá bem? Tá estudando? Sou brava, hein? Gente, e nós temos que saber que a respiração, ela é um movimento involuntário. Provavelmente agora que eu te falei isso, você está respirando de forma voluntária. Mas a maior parte do seu dia, você não pensa para respirar. Simplesmente respira. Por que você simplesmente respira? Porque o diafragma baixa, a pressão, o volume aumenta, a pressão diminui, o ar entra. E isso vai acontecendo de forma involuntária. Mas você consegue parcialmente controlar a sua respiração, né? Você consegue. E agora que eu falei, atrapalhou todo mundo, porque agora tá todo mundo pensando e aí parece que não consegue mais respirar no automático, né? Daqui a pouco você esquece, daqui a pouco tá tudo certo, volta tudo ao normal. Aí você não pode esquecer de piscar, tá? Gente, então nós temos que a respiração, ela pode ser controlada. Mas por que eu falei que é de forma parcial? Porque, gente, eu não posso fazer assim, ó, adeus mundo cruel, vão me matar. E resolver que eu não vou mais respirar e vou morrer por falta de ar. É impossível fazer isso. Por que é impossível fazer isso? Porque se você fica muito tempo sem respirar, você tem uma regiãozinha do encéfalo chamada bulbo, que fica aqui atrás, tá? E o bulbo, ele tem o centro respiratório. O que o centro respiratório faz? Percebe a acidez do sangue. Sangue com muito gás carbônico fica ácido. E aí o que acontece? Quando o seu bulbo percebe que o sangue está muito ácido, ele faz assim, oh, respira. E como que ele faz, oh, respira? Ele manda uma informação para o diafragma e faz, abaixa. E aí, por mais que você segure o músculo, não adianta. A hora que o bulbo mandou, o diafragma baixa. E se o diafragma baixou, o volume aumentou. Se o volume aumentou, a pressão diminuiu e o ar vai entrar, tá? Você querendo ou não. Então, nós temos que a gente não consegue controlar a nossa respiração para sempre. Você consegue segurar aí o ar um pouquinho, mas, né? Pessoas conseguem mais, pessoas conseguem menos, mas não dá para simplesmente parar. Gente, é por isso que nós temos os problemas com os afogamentos. O que acontece quando uma pessoa está embaixo da água e não consegue achar a superfície? Ela sabe que ela está embaixo da água, ela sabe que ela não deve respirar. Só que você já deve ter visto vários filmes que quando tira a pessoa, ela tá cheia de água no pulmão. Só, pô, ela respirou água. Respirou. Porque o que acontece? Ela tá lá embaixo e ela sabe, não posso respirar. Então ela tá segurando a respiração. Só que chega um ponto que o bulbo faz pro diafragma baixar. A hora que o diafragma baixa, ela vai puxar. E aí, como ela tá imersa em água e não ar, é a hora que ela respira água. E aí essa água vai... Opa, pus no lugar errado, né? Essa água vai encher os pulmões, tá? Então lembra que o bulbo te faz respirar. O bulbo, ele é bem importante. Ele te faz respirar, ele faz seu coração bater, ele te faz deglutir a saliva, ele te faz piscar, ele te faz tossir, tá? Ele é cheio dos movimentos importantes para te manter vivo. Gente, sem problemas até aqui? E nós, então, agora temos que entender que todo esse sistema é protegido. Como assim? Primeira proteção, nariz. Aquece, filtra, umedece. Eu já falei isso antes, né? Então isso é uma proteção contra a entrada de micro-organismos, de ar gelado e de ar seco no seu sistema respiratório.
Além disso, gente, nós temos ao longo do tubo células produtoras de muco. Só no alvéolo que não tem muco, no resto todo o sistema respiratório vai ter muco. E para que serve o muco? Gente, o muco é o que você chama de catarro. Ele serve para grudar impurezas. Então entrou alguma coisinha que não deveria ter entrado, vai grudar no muco. Só que, poxa, se o muco ficar lá parado, não adianta nada, né? Vai grudando coisa, daqui a pouco entope o tubo de tanta coisa que tem no muco. Então a gente tem que as células ali da traqueia para baixo são tudo células ciliadas. E o que são os cílios? Então pensa que a célula tem os cílios assim, ó, e os cílios ficam fazendo assim. Para que os cílios estão fazendo assim? Para pegar o muco e muco para cima, muco para cima, muco para cima. Então ele está levando sempre o muco na direção para cima. Por que isso é importante, gente? Porque não acumula muco no sistema respiratório. E para onde vai este muco, Paula? Na maioria das vezes, ele chega ali no final da faringe, lembra que tem epiglote? Ele troca e você engole isso vai para o sistema digestório. Imagina, eu não engulo. Engole sim, amor, o tempo todo. Tá? Que a musculatura lisa você não sente. Ah, mas o que acontece quando o catarro chega na boca? Aí é porque, por algum motivo, você tá com um excesso de produção de muco nas vias respiratórias. Aí esse excesso acaba subindo a faringe e chegando na boca. Tá, mas um pouquinho de muco todo mundo engole todo dia ali direto na faringe, tá? Ele não chega a subir, por isso que você não percebe isso. Lembra que musculatura lisa você não é você que comanda. Não adianta ficar com nojinho. Gente, existem algumas doenças de sistema respiratório, né? Com certeza vocês já ouviram falar da bronquite, da asma. O que é isso, né? A asma, ela é um estreitamento do tubo. Como estreitou o tubo, fica mais difícil do ar passar. A bronquite, ela vai ter um excesso da produção de muco. E aí também fica difícil do ar passar. Certo? Gente, certo, por que você respira? Então nós temos que este oxigênio, seu alvéolo pulmonar passou para o sangue e o que o sangue vai fazer com isso? Vai levar para todo o seu corpinho. Então a função aí do sangue vai ser pegar esse oxigênio que o alvéolo deu e levar para todas as células do seu corpo. Todas as células do seu corpo querem oxigênio, então todo mundo vai ter que ganhar. E aí, gente, quando ele está transportando esse oxigênio chega na célula. O que a célula vai fazer com ele? Quebrar a glicose. E o nome disso é respiração celular. A respiração celular ela ocorre em 3 etapas. A primeira etapa acontece no citoplasma da célula, né? Então vai quebrar uma molécula de glicose em 2 moléculas que eu não devia falar o nome, mas é que senão eu não consigo continuar o processo, de ácido pirúvico. E aí o ácido pirúvico ele vai entrar na mitocôndria e lá na mitocôndria tem o segundo processo e o terceiro processo. No fim, o que eu consigo desse processo todo? A glicose, junto com o oxigênio, vão ser transformadas em gás carbônico, água e energia. Certo? Isso aqui é uma reação química. Lembra como que eu vejo reação química? Você aprendeu isso lá no 6º. A gente tem os reagentes, setinha, os produtos. Se o reagente é diferente do produto, eu sei que teve reação química. Aqui eu tinha glicose e oxigênio, aqui eu tenho gás carbônico, água e energia. Mudou. Se mudou, reação química. Certo? Gente, e por que o seu corpo faz isso? Porque o seu corpo quer energia para manter o metabolismo funcionando. O que é metabolismo? Gente, tudo que seu corpo faz. Então, para o seu coração bater, precisa de energia. Para o seu sistema digestório trabalhar, precisa de energia. Para você correr, precisa de energia. Para você falar, precisa de energia. Para você pensar, precisa de energia. Então, é a energia que o seu corpo vai usar. Sua mãe sempre falou para você que precisava comer para ter energia, né? Você fala, precisava respirar também. É que sua mãe achou que não precisava te avisar que precisava respirar, certo? Mas para ter energia, você precisa das 2 coisas, de glicose e de oxigênio. Então, produz gás carbônico e água e energia. O que o seu corpo quer? Energia. Só que ele não sabe produzir energia sem produzir esses 2 subprodutos, gás carbônico e água. Água não é um problema, seu corpo adora água, né? Lembra que 70% de você é água. Então, essa água tá ok, ele usa. E o gás carbônico? O gás carbônico é tóxico.
Como o gás carbônico é tóxico, a célula joga esse gás carbônico no sangue, o sangue leva isso lá para os alvéolos pulmonares que vão recolher e eliminar na expiração, certo? Paula, o que é isso que você pôs embaixo? A fórmula química. Eu sei que vocês só vão ter química ano que vem, tá? Mas eu acho interessante já ir marcando para vocês. Gente, fórmula da água, fórmula do gás carbônico e do oxigênio, acho que todo mundo sabe. O que apareceu aqui de novo é da glicose. Então, a glicose, ela é C6H12O6. Lembrando que as letras aqui são todas maiúsculas e os números são pequenininhos embaixo. O que significa isso? É uma molécula de 24 átomos. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso mais oxigênio, ou seja, O2, vai dar CO2, que é o gás carbônico, H2O, que é a água, e esse E brilhando aqui é a energia que você vai aprender lá no ensino médio, que chama ATP. Paula, você vai aprender no ensino médio, por que você está falando agora? Porque eu sou assim, né? Vocês sabem. Para quando vocês estiverem no médio, eu poder virar e falar, já contei isso para vocês. Afinal, lembrem-se que vocês não se livram de mim nunca, só quando forma lá do terceiro. Gente, sem problemas até aqui, então comecei a respiração colocando o ar lá pelo nariz para minha célula conseguir produzir energia. Todo mundo respira assim? Não. Ué, a gente tem que os mamíferos todos respiram assim, as aves respiram assim. Mas vamos pensar um peixe. O peixe está dentro da água. Dá para tirar oxigênio da água com o pulmão? Você já aprendeu ano passado na nossa maravilhosa aula de peixes que os peixinhos respiram por brânquias. Como que uma brânquia funciona? Lembra, gente? Se for um peixe cartilaginoso, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai. Se for um peixe ósseo, a água entra pela boca, passa pelas brânquias e sai pelo pérculo. As brânquias, assim como os alvéolos pulmonares, estão em contato com o sangue. E aí o que a brânquia faz? Consegue tirar o oxigênio da água e jogar gás carbônico na água. Tá, então o processo é o mesmo, a diferença é o meio. Então o pulmão sabe tirar oxigênio do ar. As brânquias sabem tirar oxigênio da água. Gente, tem aqui a respiração cutânea, que é a respiração feita pela pele. Já ouviu falar que o sapo respira pela pele? Que é isso? Tá? Não é só o sapo, a minhoca também tem respiração cutânea. Então a pele dele faz essa troca gasosa com o ar, certo? A pele tem que ser bem fininha, bem úmida, permeável e com muito vaso sanguíneo. E aí a pele pega o oxigênio do ar e põe no sangue, pega o gás carbônico do sangue e joga no ar, ok? E por fim a gente tem uma que é sensacional, que é a traqueia. Gente, vamos ver se tá bom de 7º ano. Quem tem traqueia? Insetos, quilópodes e diplópodes. Quem são os insetos? Borboleta, mosca, besouro, pernilongo, barata. Quem são os quilópodes? Tenho certeza que o Arthur respondeu pra mim. Centopeia lacraia. Parabéns, Arthur. Certíssimo! Gente, e os diplópodes é o piolho de cobra, certo? Então essas 3 classes de animais são as únicas, tá? Respiram por traqueia. Paula, traqueia? Não, só tem o mesmo nome, não é a mesma estrutura. Como que funciona uma traqueia? A traqueia, ela tem espiráculos, que são buraquinhos ao longo do corpo, que captam o ar e levam para uma rede que é ramificada por todo o corpo. E essa rede leva oxigênio para as células e pega o gás carbônico das células e joga nos espiráculos. Tá vendo que o sistema respiratório deles é independente do sangue? Tá? O nosso joga no sangue, o deles não. A traqueia já é ramificada por todo o corpo. E é por isso que o sangue deles é incolor. O nosso sangue ele tem cor porque quem leva o oxigênio para passear é a hemoglobina, que está na hemácia, que é feita de ferro, e por isso é vermelho. O sangue deles não faz transporte de oxigênio, logo não precisa de hemoglobina, não precisa de ferro, não tem cor. Certo, meus amores? Tudo bem? Dúvidas, angústias? Ó, deu 30 minutos de vídeo, mais cópia e tal, né? Uns 50 minutos. Aí a gente abre a live, porque a gente tem bastante coisa para fazer na live hoje. Então nós precisamos corrigir as tarefas 3 e 4 e fazer esse monte de exercício que tem no módulo. Se eu terminar os exercícios, eu explico para vocês a tarefa pela live. Se eu não terminar os exercícios, a gente termina semana que vem, tá bom? Morrendo de saudades de vocês. Beijo.